Boa tarde, eu já tenho os vídeos da última, do projeto, acho que do último, da chave inversora para o projeto. Eu acho que vocês fizeram lá, não sei se alguém chegou a entregar. Teve um envio, eu vou dar uma olhada depois, para verificar quem chegou a enviar lá, eu dou uma olhada depois. Posteriormente, deixa eu ver os envios aqui. Pois eu vou verificar. Teve um grupo que me enviou, deixa eu ver se foi um grupo, um aluno, o grupo da Tainá. Pois eu vou verificar e dar uma olhada. A Tainá enviou, mas eu não sei se ela enviou. Pelo jeito, ela. Aqui no arquivo que está compactado, ela não colocou o nome dos alunos. Eu não sei se ela enviou sozinha, né? Se ela fez sozinha, talvez. Não tem comentário também, então deve ter enviado sozinha. Aí eu vou postar o vídeo sobre a chave inversora que está faltando. Eu já tenho pronto, eu vou postar ele. Vai ficar faltando dos contadores. O contador, vocês colocam como um bloco da aba do catálogo, na categoria de counters. Tem os contadores que vocês podem colocar o contador, os dois primeiros tipos de contadores, vocês podem colocar, revisando novamente, contador crescente e decrescente, que podem ser inseridos, eles são os contadores crescentes e o contador crescente e decrescente você pode utilizar. Vocês podem colocar o contador crescente de preferência. O nome dele está em alemão. É o primeiro da categoria. Passou um instantinho, deixa eu revisar aqui para vocês novamente.
e colocar compartilhado o vídeo para vocês. Eu tentei colocar o WinSPS, só que o WinSPS ele não entra em compartilhamento na tela para vocês. Ele não fica compartilhado aqui o WinSPS, então eu tive que gravar a tela do WinSPS e compartilhar o vídeo da tela dele para vocês. Então vocês têm que entrar na aba Catálogo, aqui do lado, e vir na opção de counters. De counters que são os contadores para o WinSPS, para o CLP. Os contadores, as duas primeiras opções são para o contador crescente. A primeira opção é do VorZurger. E a segunda opção é somente do Vor. Então, você pega a segunda opção do contador, que é o contador crescente só. Aí você pode puxar para uma network que você vai criar para esse contador crescente. Para cada contador é um bloquinho que você vai puxar aqui para o ladder, em que você insere na entrada desse contador a contagem do sensor que você quer fazer. Então, ele vai colocar e vai inserir as contagens do sensor, ou seja, para a caixa que vai passar na frente do sensor que você quer efetuar a contagem. Cada sensor tem a contagem CU na entrada dele, na caixinha dele, e tem também uma entrada de reset R para o contador crescente. O contador ele chama de VOR, que é W-O-R, Warrior. W-O-R em alemão. A categoria aqui no catálogo ele chama de counter, tá em inglês. Só que daí o contador ele vai chamar contador crescente ou contador crescente e decrescente. Daí seriam os Warriors, daí tá em alemão. Então, contador, a categoria aqui no catálogo, aqui do lado, ele chama de counter, em inglês. Só que o nome do contador, ele coloca em alemão, Vorher, W-O-R, né? Vorher. Tá Vor, W-O-R. Então, vocês vão na categoria, na segunda categoria, que é Vorzaher, contador para diante ou para frente. Então, é Vorzar, tá ali. Esse é o contador crescente que vocês colocam aqui na network. Então, vocês vão adicionando network para quantos contadores vocês quiserem. Cada contador, vocês colocam um nome diferente lá, C0, C1, C2 em cima deles. A saída, vocês podem deixar a saída em vazio ou vocês podem colocar uma memória diferente da memória do tamanho da caixa, né? Para a memória do tamanho da caixa, vocês colocaram M0.0, que eu coloquei no exemplo. Aí, para cada saída de cada contador, vocês podem colocar M0.1, M0.2, M0.3, para cada contador diferente. A saída vocês não vão utilizar. Na contagem, vocês veem nas saídas do contador, da caixinha dele, que fica do lado direito da caixinha do contador, na caixinha de contagem dele, do contador. Ele vai aparecer como se fosse uma caixinha de contagem. Aí vocês vão verificar do lado direito dessa caixinha. Novamente o que eu falei sexta-feira passada, né? Dessa caixa de contagem. A contagem pode ser feita em BCD. Aí BCD é em código decimal, né? Ou pode ser feita também pode ser feita em BCD, ou pode ser feita também em binário, na saída do contador.
Então, deixa eu passar para vocês aqui, um pouco melhor. É aqui, ó, nessa aba catálogo, você vem aqui em Counter. Aí, como tiveram dúvidas outra vez, essa semana, aqui na aba catálogo, nas funções, essa aba catálogo ele mostra outras funções que o CLP tem também, além das de lógica. Essas funções aqui de contato normalmente aberto, normalmente fechado, saída, né? Que tem ali, saída, que é o coil, que está aqui, ó. O ramo que ele abre em paralelo, para fechar o ramo também, que está aqui em cima, ele aparece aqui no BitLogic, tá? O ramo não, só aparece aqui. Mas o coil, que é a saída, essa saída aqui R, tá? A inversora, o contato normalmente aberto, normalmente fechado, eles têm também aqui em BitLogic, nessa primeira categoria aqui em cima. O contador está aqui em Counter. Só que a categoria de contador, ele aparece em inglês aqui, Counter. Então é contador, Counter, né, em inglês. Só que o nome do contador aqui, ó, tá em alemão. Zahler é contador. Quer dizer, Zahler é contador, não é contador para frente. Zahler é contador. Então esse primeiro aqui, essa primeira função aqui quer dizer contador em alemão. Então Zahler é contador em alemão. Esse Zworm é contador para frente em alemão. Zwerk, então é Zahler Rwerk, é contador decrescente alemão. Esse Z underline vor é Zahler vor, é contador adiante, então é contador crescente em alemão. Então quer dizer, esse daqui é contador crescente e esse Zwerk é contador decrescente. Então, são três tipos de contadores. Esse Zahler é contador só. Quer dizer que essa primeira categoria aqui é o contador crescente e decrescente. Então, dá para você substituir esses dois, o segundo e o terceiro contador aqui, só pelo primeiro aqui. Esse primeiro aqui é o contador crescente e decrescente. E o segundo é só crescente e o terceiro é decrescente. Aí tem as diferenças entre eles aqui, né? Porque um aqui, o decrescente, é que você tem que definir, nos três aqui, você define uma contagem neles. É porque a função dos contadores é para quando o contador ele chegar numa determinada contagem, ele vai ativar a saída dele. Então, eles são blocos de funções para que a hora que ele atingir uma determinada contagem, ele vai ativar a saída desse bloco, do bloquinho que ele tem. Então, eu vou pegar aqui como exemplo o contador que a gente vai utilizar, né? Vocês vão pegar que vai ser o contador crescente. Ele vai aparecer dessa forma aqui, então é o segundo, que é o Zworm. Zahler Warmer. Que é o Zahler é o contador, Warmer é adiante. Quer dizer que é crescente, né? Ele vai executar uma contagem adiante, né? Para frente. Se clicar duas vezes naquela categoria ali ou na função, ele vai aparecer dessa forma aqui.
desse jeito aqui, esse bloco. Ele tem essa entrada aqui, CU, que é Counter Up, aí outra aqui que é 7, CW e R. 7 CW você não precisa colocar. Daí as saídas estão do lado direito, QBI e BCD. Esses que tem interrogação você tem que colocar, né? C é o nome do contador, a identificação dele no programa. Então, C eu vou colocar ali C0. Então, a gente começa ali pelo valor 0, né? A identificação dele. A entrada CU é a identificação do que ele vai contar. Eu vou energizar ali, e o número de energizações dessa entrada dele é o que ele vai contar. Então, por exemplo, eu vou querer contar o número de caixas que vai entrar no processo ali de contagem, o número de caixas que vão ser contadas. Então, o número de caixas que vão entrar, passar pelo processo, vão entrar no processo, é o número de caixas que passa pelo sensor 0. Ali. Sensor 0. Opa. Tem que colocar aspas. 0. Só um instantinho, calma aí. Então, aqui eu peguei o contato S0, como as caixas elas entram no processo. O primeiro sensor que elas encontram, elas têm que passar o sensor S0. Então, elas vão passando, vão entrando pela esteira inclinada. Cada caixa que vai passando pelo sensor S0 vai energizando o contador vai sendo energizado e vai efetuando a contagem por essa entrada aqui do Counter Up. O C0 é a identificação desse contador aqui no programa. Então, cada contador vai ser identificado por esse nome aqui. Eu não posso, então, repetir mais essa nomenclatura aqui de C0. É claro que o programa, de acordo com o CLP que eu estou utilizando, ele tem um número máximo de contadores que eu posso colocar aqui. Tem uma margem mínima também. Tem uma margem mínima, não. Tem uma margem máxima de contagem que eu posso efetuar aqui. A margem mínima que eu quero dizer é para temporizador.
Temporizador existe o intervalo mínimo de tempo que ele pode temporizar, que ele pode contar, né? O intervalo mínimo de tempo que ele pode temporizar, que ele pode contar. Aí existem tipos ou categorias de temporizadores para o CLP que contam o intervalo mínimo de tempo. Então, tem temporizadores que contam um mínimo de 1 milésimo de segundo, de 5 milissegundos, 10 milissegundos, aí vai depender do tipo de temporizador que eu estou utilizando dentro da programação do CLP, para o mesmo CLP. Aqui é a saída do contador, essa saída aqui é que vai ser a saída a ser acionada pelo contador. Então, a função do contador, na realidade, é acionar essa saída mediante a contagem dele. Essa contagem é colocada aqui em CW, nesse parâmetro aqui CW. Então, esse CW, na realidade, é onde eu vou colocar a contagem do contador. Então, na programação do CLP, se você clicar aqui em CW, você vai entrar com um parâmetro, não vai colocar aqui um ramo de um circuito para colocar um contato, para energizar ele. Vai ser um parâmetro que você vai colocar aqui e tem uma formatação específica para ele, para ser colocado ali. Você coloca um número ou você coloca uma variável ou um parâmetro, uma posição de memória que vai indicar esse valor de contagem. Aqui em R seria o valor para se zerar a memória de contagem do contador, deste contador aqui. No caso, seria o contador C0. Então, para se zerar a memória de contagem do contador C0. Cada vez que a entrada dele de contagem CU ela está sendo energizada, ele vai efetuando uma contagem nele, no caso, uma contagem progressiva, né? Uma contagem crescente. Essa contagem é memorizada no contador, no próprio bloco de contagem, ela vai sendo acrescida, vai sendo crescente, e ela não vai parar até que você acione essa entrada aqui R dele, que é a entrada reset. Então, essa entrada eu tenho que setar também. Caso contrário, a contagem dele não vai ser zerada, né? E vai só parar de acordo com o limite do próprio contador. O limite desse contador aqui é de acordo com o número de bits do próprio CLP, ou da memória do contador. Se eu não me engano, deve ser de 32 bits. 32 bits vai dar mais de 2 bilhões da contagem dele. Deve ser aproximadamente 32 bits. Então, ele vai contar aí mais de 2 bilhões 167 milhões de vezes. Então, é uma contagem muito alta, né? Então, na maioria das vezes, você não utiliza uma quantidade de contagem dessas. Então, você espera que resete ou zere essa contagem antes desse limite. Então, você utiliza para isso essa entrada aqui, R, de reset. Então, a gente coloca também um contato aqui para energizar essa entrada aqui, R. Caso se deseje utilizar, que normalmente é utilizada também a função de acionamento da saída Q, aí nós utilizamos o parâmetro aqui CW para ajustar o parâmetro de contagem do contador para o acionamento da saída Q, e o set é para setar a contagem interna do contador para esse valor CW, para acionar automaticamente o valor da contagem Q. Ou seja, eu já aciono a saída diretamente do contador pela entrada 7. Eu levo a contagem interna do contador direto para esse valor de contagem do parâmetro CW. Então, eu já estou acionando a saída direto do contador através dessa entrada S7. É como se eu pegasse e acionasse direto a saída aqui do contador, através dessa entrada S. Então, através de R, eu zero a contagem interna do contador, através de S, eu seto a entrada,
contagem ou a memória de contagem do contador por valor de CW. E as saídas BI e BCD não são saídas discretas, igual a saída Q, que é acionada pela memória do contador. As saídas BI e BCD são saídas analógicas, que eu digo. Através dessas saídas que eu verifico a contagem do contador, ou elas me dão o valor da contagem, elas me dão o valor da memória, ou são saídas da memória de contagem do contador. BI é a saída em binário ou em outro formato de contagem, e BCD é a saída em decimal. Então, eu verifico o valor da contagem através da saída BCD do contador. Só que esse valor aqui eu verifico somente quando eu estou efetuando monitoramento do programa do CLP. Então, somente quando eu ativo essa função aqui do CLP. Então, quando eu ligar o CLP, colocar ele no modo RAM, eu verifico essa saída aqui de contagem do CLP. Ele está efetuando essa contagem aqui, que eu efetuo esse teste aqui dele. Então, eu faço a ligação da entrada R, de reset dele, em que ele vai resetar a contagem dele. E no caso dessa aplicação, que seria o projeto de seleção das caixas, o melhor que seria para resetar a contagem pode ser, então, o botão de parada, ou se não, o botão de início também do processo. Eu vou colocar, por exemplo, o botão de início. Então, eu cheguei lá, coloquei o botão de início. Depois, para a saída, eu coloquei uma outra saída qualquer numa memória que eu não estou utilizando. Então, eu efetuei o seguinte. Eu fiz isso daqui, ó. Eu peguei e coloquei o botão de iniciar. Eu posso colocar o botão de parada também. Se eu colocar o botão de parada, a hora que eu parar o processo, daí eu aperto aqui o botão de parada, eu tenho que colocar ele normalmente fechado, porque o botão de parada já, por ele, no ITS PLC, o botão de parada vermelho já é normalmente fechado. Então, ele já vai deixar aqui aberto. Então, a hora que eu apertar ele vai fechar aqui, vai resetar. Só que se eu fizer isso, ele vai perder o valor da contagem aqui, eu não vou ver. Então, se eu apertar o botão de iniciar, ele já vai zerar aqui e ele vai começar a fazer o valor da contagem a hora que a primeira caixa passar pelo contador. Então, a hora que eu parar o processo, ele só vai zerar o contador a hora que eu apertar o botão de iniciar, novamente. Então, se eu parar o processo, eu posso ver o valor da contagem antes de iniciar. Então, eu posso parar o processo ali de seleção das caixas e posso verificar daí o valor da contagem. Eu verifico o valor da contagem das caixas, eu olho lá, posso ver assim e pensar, poxa, eu vou iniciar o processo novamente, né? Daí eu vejo lá, parei e vejo, poxa, passou tantas caixas, daí eu inicio novamente. Então, eu posso verificar quantas caixas passaram pelo processo antes de iniciar. Então, eu posso fazer isso, né? Também. Aqui, para funcionar, eu tenho que colocar uma monitoração ligada. Então, para esse processo rodar, eu tenho que salvar, é claro, né? O projeto.
colocar ele para rodar também, né? Então eu volto no CPU Control lá, eu salvo ele, verifico se não tem nenhum erro, né? E como eu falei, eu volto no monitoramento. Opa! Ele vai ficar dessa forma aqui. Não esquecer o seguinte, que a hora que vocês modificarem, vocês vêm para essa aba aqui, vocês têm que salvar o projeto, vocês têm que descarregar esse bloco aqui, o OB1 no CLP, então vocês clicam aqui e podem colocar All, descarregar todos os blocos, All ou só o OB1. De preferência, vocês colocam o All, porque depois a gente pode modificar outros blocos também. Vocês retornam para essa aba aqui, CPU Control Center, ou vocês vêm aqui em PLC e colocam o RAM daí. Ou vem para essa aba aqui, CPU Control Center, e mudam aqui de stop para RAM. Se aqui não estiver RAM, vocês colocam aqui no botãozinho de RAM. Daí ele muda para essa opção aqui, RAM. Vem em monitoramento on-off. Ele vai dar um aviso aqui falando que as outras opções aqui, ou as outras funções vão ter que ser desligadas. Aí você dá um OK, ele mostra aqui, quando está o monitoramento on-off, ele mostra que as linhas das networks aqui, elas estão energizadas, por isso que elas mudam de cor. Então, vocês estão vendo aqui que é como se fosse a energia das linhas aqui do circuito elétrico, elas estão passando aqui para os contatos. E o contato aqui não passou nenhuma caixa, então ele não tá sendo energizado, né? Por quê? Porque eu vou ter que ligar o ITS PLC. Aí eu tenho que achar o ITS PLC MHJ. Eu estava até me esquecendo porque eu tenho 22 dias de uso dele, né? Do meu que é de demonstração, senão não vou poder mais utilizar ele da versão demonstração, né? Senão arranjar outra maneira. Nessa maneira de monitoramento, que ele está mostrando aqui, é nessa maneira que vão aparecer, dessa forma aqui no monitoramento, é que vão aparecer aqui os valores IBI e BCD. Se ele não tiver em monitoramento, não aparecem os valores de IBI e BCD. Por isso que estão essa forma aqui em pontilhado. E aqui está em outra cor, aqui rachurado o S0 e o botão de iniciar.
Aí eu vou passar aqui para vocês um teste que eu fiz aqui, né? Com esse circuito que faltou da última aula, está aqui, ó. Então vai aparecer assim para vocês. Como o WinSPS é o simulador, ele está aparecendo aqui dentro, tá? Da memória, a memória dele já está aparecendo aqui, ó. Aqui dentro da contagem, ó. Então, na entrada 7 dele, aqui a memória dele, 003. Então, ele contou 3 caixas que passaram aqui, no sensor 0. Essa caixa grande aqui é a terceira. Passaram duas, acho que 2 pequenas aqui, antes dessa caixa grande. Então, pelo sensor 0. Então, essa daqui foi a terceira que passou ali. Então, 3 caixas ali da contagem. Então, ele mostra dessa maneira aqui. Aí eu parei, né? Agora ali, o teste. Tá? E aqui eu iniciei novamente. Vieram 2 caixinhas aqui seguidas, né? Eu parei, então, aqui eu iniciei novamente. Quando eu iniciei, ele pegou, resetou aqui, energizou a entrada R, né? Aí zerou a contagem novamente para cá. Lembrando, se vocês forem fazer com mais de um contador, tem que fazer outra network. Então, vocês clicam aqui no final, né? Ele dá o aviso falando ADD New Network, vocês criam outra network, só repetir. Não repitam o mesmo nome, coloca outro nome aqui, então vocês vão colocando C1, coloca outro contato para efetuar aqui outra contagem de outro contato e outra saída aqui. Aqui eu coloquei M02, porque eu estou utilizando aqui a M00 para o tamanho da caixa. Então, é a memória que vai guardar o tamanho da caixa. A M01, agora eu estava utilizando para a chave reversora, porque eu estava utilizando esse botão de reset aqui, daí ele ia ficar como contato de selo desse botão aqui de reset. E agora eu estou utilizando a M02. Então, se vocês forem utilizar uma saída, coloquem para o próximo contador, se vocês utilizarem outro contador, como M03. Daí as outras posições de memória, elas estão desocupadas. Então, a M03, M04, M05, elas vão estar desocupadas daí. M00 a gente está utilizando para o tamanho da caixa. Que já é o tamanho, né? O tamanho da caixa. Da M01, eu estou utilizando aqui no programa que eu estou fazendo do CLP para a chave reversora aqui. Eu estava utilizando para esse botão de reset aqui. Então, eu peguei aqui a M02, que eu não estou utilizando. Se vocês forem utilizar aí o programa de vocês, utilizem outras posições de memória que não estão sendo utilizadas. Então, isso daqui eu falo que é uma memória auxiliar. Então, eu não estou usando essa saída do contador, então eu coloco aqui uma saída que eu não vou usar. Então, eu utilizo essas posições de memória do CLP, que são saídas auxiliares, que eu não utilizo para nada. Então, eu posso utilizar essas posições de memória aí, como se fossem saídas virtuais, né? Então, são memórias ou são memórias auxiliares, saídas virtuais. Memórias virtuais, saídas virtuais. Memórias virtuais. Memória já é virtual, né? Então, seriam como se fossem saídas auxiliares para a programação do CLP. Então, não estou utilizando uma saída física que não vai acionar o motor, não vai fazer nada no processo aqui, então ela fica virtualmente aqui para ser utilizada.
Então, você pode utilizar outras posições de memória, e o CLP, como isso está na memória do CLP no chip dele, então você pode utilizar um monte. Ele tem um monte de posições dessas aqui, né? Vai até alguns kilobytes aí. M02 aqui, isso vai até M100, M200, alguma coisa aí, né? Tem um monte aqui de posições de memória aí que você pode utilizar. E pode utilizar também para cálculo, para armazenar dados diversos aí e assim por diante. E os blocos de contagem aqui você pode ir repetindo e colocando C0, C1, C2, C3 para os outros contadores. Para efetuar a contagem das caixas que vão para a direita e para a esquerda, é só pegar essa network aqui e repetir, fazer para isso daqui. Repetindo, para o sensor do elevador da direita, aqui é o sensor 9, que é o da saída do elevador da direita. E do elevador da esquerda é o sensor 10. Então é só trocar aqui pelo sensor 9 e sensor 10. O contato do reset é o mesmo, do botão iniciar. Você pode manter o mesmo aqui para os 3 contadores. O que vai mudar aqui só vai ser o sensor aqui da contagem, o nome do contador e a saída. Vai ficar aqui M02, M03, M04, C0, C1, C2. E a contagem vocês veem por aqui. Se você tem que ver na programação aqui, na monitoração, a contagem, existem os sistemas supervisórios, que são programas de computador que são feitos para verificar isso daqui. Mas não pelo programa, não por esse programa aqui de programação do CLP, de monitoramento do CLP, mas sim programas próprios que são interfaces do usuário para você fazer a supervisão do CLP, do processo. São sistemas supervisórios. Tem outros equipamentos também para fazer isso, que são as IHMs, interfaces homem-máquinas. Tipo aquelas telinhas touchscreen, né? Pelo celular, você também tem sistema supervisório. Tem programas também que fazem isso. Que dá para utilizar, tem alguns também que são gratuitos, tem algumas interfaces também que veem isso, né? Em redes industriais, que é outra disciplina, que por enquanto ela é optativa para vocês veem isso. Daí dá para ver isso também. Certo? Alguma dúvida? Tudo bem, então. Essa foi uma demonstração de como o contador é implementado e como vocês veem a contagem nele na simulação do INSPS. Aí tem que estar funcionando o processo. Então, vocês veem na simulação e no monitoramento. Então, não esqueçam de ligar o monitoramento para o contador. Aí, essa parte eu não passei para vocês poderem implementar elas e verem na atividade síncrona aqui, como é feita. Mas também não é complicado, é só pegar essas funções a mais dali e puxar elas. Aí, para os 3 contadores, é o mesmo procedimento. Então, muito obrigado a vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu, professor. Obrigado.